Boa noite, Regina. Oi, Débora. Começou agora. Boa noite, Nancy. Oi, Babi. Atrasou hoje um pouquinho. Boa noite, Andriara. Boa noite, Adeli. Yara, Juliana. Compartilham o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque o bem que a gente faz, o bem que a gente quer para nós, devemos querer para o outro também. Boa noite, Miriam. Obrigada, Débora. É de orgonite, ó. Boa noite, Onara. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Boa noite, Andresa. Bom, hoje eu vou falar sobre os hábitos que muitas pessoas têm, até porque algum deles eu também estou correndo atrás para não ter, que são hábitos que nos tiram totalmente da prosperidade, né? Que tiram a gente do caminho da prosperidade. Então, a gente precisa, se quiser chamar a prosperidade, a gente precisa estar com a energia da prosperidade. Tem certos pensamentos e coisas que a gente fala que tá tão no automático, que eu já falei algumas vezes, mas hoje eu vou falar de novo específico, que a gente precisa cortar isso, tá? São mais ou menos que nem aqueles vídeos que eu fiz, são palavras pra gente tirar do nosso vocabulário, tá? Que isso tira totalmente, é como se a gente falasse não pro dinheiro, não quero. É a mesma coisa, esses hábitos aqui que eu vou falar, é a mesma coisa que vocês olhassem para o céu e falassem, universo, eu não quero dinheiro. É a mesma coisa. Então, a gente tem que cortar esses hábitos do nosso calendário, do nosso vocabulário, do nosso vocabulário, pra gente não... Eu tenho certeza que ninguém aqui quer trancar a prosperidade na vida, né? Então, vamos anotar, eu quero que vocês anotem, tá? Eu comecei escrevendo 7 hábitos, mas na verdade tem, eu acho que 12 hábitos aqui que são importantes vocês saberem, tá? Isso, tem pelo menos 11 aqui, mas a gente vai falando mais. Conforme a live vai andando, eu vou ir falando mais. Boa noite, Márcia. Bom, como sempre, estamos ao vivo também no Instagram, tá? Bom, gente, vamos começar então. Por que eu resolvi falar isso, tá? Porque tem muitas pessoas que ou têm dinheiro, conseguem pagar todas as contas, estão felizes, prosperando na área financeira, ou tem pessoas que mal têm dinheiro para pagar as contas, ou conseguem pagar as contas e ficam apertado, enfim... Tem N situações, tem pessoas que não conseguem nem pagar as contas, tá? Que não sobra dinheiro, ou não tem emprego, ou procura e não consegue. A gente sabe que ali tem crenças, né? Hoje eu nem vou falar delas, eu vou falar apenas de hábitos mesmo. Porque a gente sabe que as crenças limitantes realmente trancam tudo. Mas esses hábitos aqui não deixam de ser crenças, tá? Por quê? Porque são coisas que a gente vai falando diariamente. Tudo que a gente fala diariamente... acaba virando uma crença. Tudo que a gente escuta todos os dias acaba virando uma crença. Então, crença é tudo que o nosso subconsciente acredita como verdade. Então, isso são hábitos, né? E muito deles aqui não deixam de ser crenças. Então, assim, a primeira coisa, já vamos começar, que eu tenho certeza que tem gente aqui que faz, porque é difícil. Eu não lembro quem foi o Osho, uma frase do Osho que ele falou e do Chico Xavier também. Quem consegue passar um dia inteiro sem reclamar ou sem julgar? Mas vamos falar aqui do reclamar, tá? Eu quero saber se vocês conseguem passar um dia sem reclamar de alguma coisa.
O reclamar, nós estamos clamando para que aquilo, reclamando para que aquilo aconteça. Então, não reclamar de nada, de nada. Eu sei que é difícil. Tem gente que vai falar, nossa, mas eu tô sem dinheiro, como é que eu não vou reclamar? Mas eu tô com isso, eu tô com aquilo. Se a gente reclama, a gente tá dando força para aquilo. A gente tá dando foco naquilo ali. E é isso que a gente não quer. Então, tudo que a gente coloca o foco é onde cresce. Vocês já perceberam? Quando vocês estão com um problema, vocês colocam o foco parece que tudo é errado. É aquele dia. Sabe aquele exemplo daquele dia em que vocês acordam e uma coisa dá errada e parece que todo o resto do dia dá errado, né? Porque vocês vai reclamando e reclamam uma coisa atrás da outra e reclamando e reclamando. Enquanto a gente tiver essa mentalidade de reclamar, as coisas elas não acontecem, sabe? O reclamar ele tranca muito a nossa vida em todas as áreas, tá? Hoje aqui é financeiro, mas reclamar tranca todas as áreas da nossa vida. Então tentar não reclamar das coisas que acontecem, é trocar o foco, sabe? Quando a gente perceber que está reclamando de alguma coisa, é tentar trocar o foco. E isso aí a gente precisa se policiar, porque não é fácil. Não é fácil simplesmente mudar. Vai ter muitas pessoas que vão querer essa mudança, que realmente quer mudar, sabe? Não quer mais passar perrengue financeiro, não quer mais ficar assim, ou independente da área que for, só que é muito cômodo ficar onde tá, né? É muito difícil a gente tirar esses hábitos que a gente tem, porque são hábitos diários de muitos anos. Então isso aí é difícil, mas o reclamar é uma coisa que a gente tem que cortar da nossa vida. Não reclamar de nada nem ninguém. Se uma pessoa ela fez mal para ti, deixa ela, porque o que ela fez vai voltar para ela. Lembra que eu sempre falo? Tudo que a pessoa faz retorna para ela de algum jeito ou outro. Tem gente que fala assim, não, mas a pessoa ela é ruim, isso e aquilo e nada acontece com ela. Aguarde e confie, porque o que é dela vai voltar para ela. É como se tudo que aquela pessoa de errado, ou até a gente, tudo que a gente faz de errado, é como se fosse para um bloquinho do universo, sabe? Sabe quando vai numa vendinha, vai num lugar que eles anotam lá, hoje eu vou comprar pão, aí anota lá. É a mesma coisa. Só que tá lá na continha do universo, tá lá contando, tudo que a pessoa fez de errado tá lá anotado. Se a pessoa não paga na hora, se a pessoa ela não recebe de volta logo, um dia vai voltar. E quanto mais acumula, mais volta. Então, assim, tem gente que depois fica doente quando tá mais velho, ou fica com uma doença que vai sofrer bastante, sabe? Esse tipo de coisa, não cabe a nós ver o que vai acontecer com a pessoa, porque o que é dela tá guardado. E assim a gente precisa pensar, porque se a gente está desejando raiva, se a gente está desejando vingança, o que a gente estiver desejando para o outro, volta tudo pra gente. E como? Em situações iguais àquela. O mesmo sentimento que tu tem para a pessoa volta para ti em situações iguais a essas. Por isso que a gente tem que largar, sabe? Desapegar daquilo ali, desapega dessa raiva, desapega disso que eu sinto dessa pessoa e deixa isso para ela, porque o que é dela vai voltar. É só isso que a gente tem que ficar preocupado. O que é dela volta e ponto. Deixa eu cuidar da minha vida. O foco tá onde? Se... Era o meu braço que estava no microfone. Vou botar ele aqui. Se a nossa vida tá uma bagunça na parte exterior, imagina como tá aqui dentro. Só pensa isso, porque a nossa vida exterior, ela é um reflexo do nosso interior. Ela é um reflexo do que nós temos aqui dentro, na verdade, né? Coração magnetiza, pensamento vira possibilidade. Então aqui, ó, é um conjunto. Tudo que tá aqui é o que a gente tá atraindo lá fora. E às vezes a gente tem algum problema em alguma área específica, vai para outra área. Entendeu? Então, às vezes, eu tô com raiva de tal pessoa, eu não consigo emprego, eu não tenho dinheiro. O que tem a ver? Tudo é o sentimento. O sentimento que tu tem daquela pessoa vai voltar em raiva, em angústia. Em como? Em qualquer área da tua vida. Aí tu vai procurar o emprego, tu não vai ter dinheiro, o que tu vai sentir? Angústia, tristeza, raiva. E isso aí é a mesma coisa que tu sente referente à pessoa. Por quê? Porque vai voltar pra ti. Então a gente tem que assim, ó,
para o universo, é o que eu sempre falo, para o universo só existe nós, somente nós. Tem o filme Quem Somos Nós, que tem no YouTube esse filme, ele uniu os melhores físicos quânticos da história, né, os maiores escritores, e eles explicam tudo isso. Tudo, ele retorna. Por quê? Porque no universo só existe a gente, então o que eu desejo para o outro, eu estou desejando para mim, o que eu sinto em relação ao outro, eu tô sentindo comigo mesmo. Para o universo só eu. É eu vivenciando tudo. E assim, por isso que a gente tem que cuidar muito o que deseja para os outros, né? Você tem inveja do outro, você tem inveja do sucesso do outro. Isso até vou falar depois, que é um dos hábitos que a gente precisa cortar, porque isso aí atrapalha toda a nossa vida. Então vocês têm que ter em mente que o universo é só você, só você. O que tu sente em relação ao outro é como se você estivesse sentindo de você. Então, eu tô com raiva, eu tô triste, isso aí é injusto, volta pra ti. Como? Com mais situações. Então, não é para reprimir esse sentimento, porque vocês podem sentir, vocês podem chorar, vocês não vão guardar aquilo, mas deu. Vocês vão chorar, vocês vão sentir raiva e simplesmente vão, apagou a luz aqui, e vão aceitar que isso aí aconteceu, tá? Apagou a luz aqui. Pior é que essa luz aqui nem liga. Queimou também. Bom, vamos fazer no escuro. Daqui a pouco liga. Ela esquentou demais. Então, assim, gente, a gente precisa saber que tudo é com nós. Tudo é com a gente mesmo. O que tu desejar pro outro, você tá desejando pra você mesmo, tá? Que bom que dá pra enxergar. Tem uma luz ligada, mas essa aqui é mais forte. Bom, gente, então assim, o primeiro hábito é não reclamar, tá? A gente não pode reclamar em hipótese alguma de nada, porque se vocês é só a gente botar o positivo em tudo, tá? Se vocês começarem a enxergar o positivo em tudo, a gente já começa a enxergar de uma maneira diferente, tá? Que daí eu vou chegar lá depois, porque aqui nesses hábitos entra o reclamar em todas as situações, tá? Bom, o segundo... Agora ligou. Pronto. O segundo, vocês precisam olhar para o dinheiro com amor, tá? Isso aí é uma coisa que eu mesmo, tanto assim, tu ter amor pelo dinheiro, sabe? Porque a gente tem muita crença limitante de quando, olha, de muitas gerações passadas, sabe? Quando realmente só quem era rico era aquelas pessoas poderosas, aquelas pessoas que faziam mal para os outros, aquelas pessoas que realmente eram snobs, enfim. Isso aí são crenças que a gente carrega no nosso DNA. Então, a gente já vem carregando assim, muitos anos atrás, eu falava isso. Não, mas se a pessoa tem dinheiro, ela não é feliz, não, porque a família não vai bem, não, o cara trai, isso, aquilo. É uma crença que eu tinha, de que quem tem dinheiro não é feliz. Não, mas impossível, quem tem dinheiro nunca é feliz. Eu sempre tive essa crença. Então, como a gente vai trazer dinheiro para nossa vida se a gente está falando isso de quem tem dinheiro? E lembra, para o universo só existe a gente. Então, é a mesma coisa que eu tá falando, Débora, se tu tiver dinheiro, tu não vai ser feliz. Então, é melhor não ter. Isso aí é como se tu estivesse falando não para o universo. Eu não quero dinheiro, tá bom assim, tá? Ó, não manda dinheiro porque eu não quero. É a mesma coisa. Então, a gente tem que sentir amor pelo dinheiro. A gente precisa querer tratar ele como se fosse uma coisa que a gente ama muito. Porque, de fato, é isso. Nós temos que pensar que, quando temos dinheiro, a gente pode ajudar outras pessoas, a gente pode ajudar instituições, você pode contratar pessoas para trabalhar para ti, sabe? Para te ajudar. Então, de certa forma, tu vai estar gerando emprego, tu vai estar ajudando os outros. Olha que legal isso. Então, a gente tem que ver essa maneira, a gente tem que olhar por esse lado
de ter dinheiro, quanta coisa. Então tu vai comprar, tem pessoas que falam, não, mas eu vou ficar egocêntrica, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo se eu tiver dinheiro. Não, porque se você é uma pessoa do bem, você vai só transbordar isso. Você vai demonstrar mais ainda. A pessoa que tem dinheiro, ela realmente vira o que é, o que tem dentro. E se você sabe os seus valores, se você sabe quem você é, eu tenho certeza que ter dinheiro vai deixar você muito feliz. Porque, como eu falei, você vai poder ajudar as pessoas, você vai poder comprar coisas e ajudar aquelas lojas, sabe? As lojinhas menores, por exemplo, agora. Nessa pandemia, tem muita gente que precisa de lojinhas menores e tal. Olha que legal você ir lá e comprar para ajudar essa pessoa, você fazer doações. Então, assim, é muito legal isso, é muito legal. Esses dias eu vi uma menininha que tinha aquele síndrome, o AMI, eu acho que que paralisa, né? E aí eu entrei lá, fiz a doação, então... Olha como é legal isso, né? A gente poder ajudar as pessoas. Então, isso aí é tu ter dinheiro. É tu sempre poder pensar nos outros. E se tu tem esse valor de tu querer ajudar as outras pessoas também, então vai falar, não, eu vou ter esse dinheiro, eu já tenho. Eu sou merecedora porque eu sou uma pessoa boa. Eu não penso só em mim, eu vou pensar nos outros também. Então a gente tem que começar a olhar essas pequenas coisas, porque o dinheiro, ele tem aquela lei do retorno, né? Ele precisa estar em movimento. Você ganha, você devolve, tá assim. E quanto mais é assim, mais ele roda, mais ele volta, mais ele vem. Então a gente precisa muito cuidar isso, tá? Tratar o dinheiro com amor. Olhar para ele e falar... Eu amo o dinheiro, porque o dinheiro ele vai me trazer muitas possibilidades de ser feliz e de fazer os outros felizes também. Então, essa é uma coisa que a gente precisa olhar. Outra crença que eu tinha, que eu falei em outras lives, não lembro qual que eu falei, de o dinheiro é sujo. Essa crença eu tinha. Nossa, eu peguei dinheiro na mão, deixa eu lavar rápido o dinheiro agora. Não agora na pandemia, né? Porque isso é uma coisa óbvia que a gente precisa fazer. Mas, tipo assim, de pegar o dinheiro assim, nossa, ele é sujo. Muita gente já pegou no dinheiro. Imagina falar isso aí, o dinheiro é sujo. Quando que a gente vai estar abrindo para o dinheiro vir, para a prosperidade vir? Impossível, né? Então, nossa... Isso aí não tem como a gente fazer, né, gente? Bom, parar de achar tudo caro. Essa é boa, né? Isso aí é uma mania que a gente precisa cuidar, tá? Não achar tudo caro. Se alguma coisa é cara, olha a mentalidade que a gente tem que ter. Se alguma coisa é cara... É porque tem gente que paga e muito bem por aquela coisa. Então, em vez de olhar e falar, nossa, que caro, isso eu nunca vou poder comprar. Tá fora da minha realidade. Tem gente que fala, não fala, isso tá fora da minha realidade, nem vou... Tem que olhar aquilo ali, por mais que tu não vá comprar, tu tem que olhar aquilo ali e falar assim... Olha, isso é o preço que vale. Realmente é um produto lindo, ele é um produto legal e ele vale isso. E aí tu tem que pensar, se tem alguém que pode pagar, eu também ainda vou poder. Isso é o teu pensamento. Para te começar a sentir, sabe? Olha aquela coisa cara, fica olhando, se imagina com aquilo. E aí fica pensando, eu vou chegar lá. Eu ainda vou comprar isso, sabe? Então... É essa mentalidade que a gente precisa ter. Então, falam que a energia do dinheiro é pesada. Olha que crença essa, né? A gente não pode ter essa crença que o dinheiro tem uma energia ruim, mas isso são crenças que às vezes a pessoa fala e ela nem não sabe, porque são crenças muito passadas, são crenças históricas, crenças que a gente escutou, cresceu assim, escutando, e isso tá no nosso subconsciente, tá? E a gente precisa tirar isso e começando a cuidar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, cuidar o que a gente está pensando e falando, tá? Isso aí é a primeira coisa para a gente começar a mudar quem a gente é, os nossos pensamentos e os nossos hábitos. Precisamos fazer isso, tá?
Então, depende de onde vem a renda também. Tem gente que fala que o emprego é sujo, né? Que ele vai contaminar o dinheiro, mas depende, mas aí não é contigo, entendeu? O dinheiro chegou até ti de alguma forma, mas o dinheiro quando chega em ti, ele tá abençoado. Tem que abençoar esse dinheiro. Ele chegou em mim, tá abençoado. Pronto. A gente, ó, elimina tudo isso, né? Bom, e se parar de achar tudo caro, né? A gente tem que falar isso. Agora eu não vou comprar, mas em breve estará comigo. Isso aí é o que a gente tem que mudar. Parar de achar as coisas caras. Isso aí, assim, é uma coisa que a gente tem... Quando falar, nossa, isso é muito caro. Volta, não fala. Tranca, sabe? Tranca isso aí, não fala que é caro. Porque às vezes tem uma pessoa, tu vai fazer um orçamento, aí de uma pessoa é cara. Tu vai pensar, por que será que ela tem esse preço? Ela deve ser boa, ela recebe realmente por isso. Começa a ver assim o que é por trás daquilo. E não é uma coisa, se é caro pra ti, é porque a crença tá em ti. Porque se a gente não tem dinheiro, se a gente tem algum problema na área financeira, tem uma crença ali, tem um trauma, tem alguma coisa que tá bloqueando. E precisa limpar. Então a culpa não é daquela coisa que custa mais caro, a culpa é de quem não consegue pagar. E a gente precisa tirar essa crença. Como? Te cortando isso. Vamos cortar essa parte de que aquilo é caro, tá? Bom, não ter medo de ficar sem dinheiro, tá? Ou de não conseguir pagar. Enfim, o medo, ele tranca tudo. Então, isso aí é prática, tá, gente? Ninguém vai conseguir, vai anotar aqui as coisas agora e amanhã, nossa, já vou cortar tudo e minha vida muda. É prática, tá? Demorou a nossa vida até agora pra gente construir toda essa realidade que a gente tem à volta. Seja ela de abundância, de pobreza, de infelicidade, de angústia, de medo, enfim. Tudo que tá à nossa volta demorou essa vida toda pra poder criar. Então, tu imagina que não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar isso, mas precisa ter persistência. Você precisa querer mudar. Muitas pessoas só querem mudar quando a coisa fica realmente feia. Sabe quando a coisa tá feia assim? Ela vai indo, não, mas vai dar certo. A pior coisa que as pessoas podem achar é que um dia vai melhorar. Não, mas isso é temporário, um dia vai melhorar. Como vai melhorar se você não mudar? Não tem como. A nossa vida lá fora, ela só muda se a gente muda aqui dentro. Se tu não mudar, isso é uma coisa bem legal para vocês anotarem. Se eu mudo, meu mundo muda. Se eu não mudo, o meu mundo continua exatamente igual. Então, se tu tem pensamento positivo, se tu tá pensando positivo, mas eu penso positivo todos os dias e minha vida não vai pra frente. Então, é porque tu não mudou realmente. Porque se tu tivesse mudado, a tua vida ia ter mudado. A gente só consegue mudar a nossa realidade. E assim, não demora tanto, tá? 21 dias, a gente cria um hábito. Se você fizer todos os dias... Por 21 dias, você está criando um hábito. Com 90 dias, você tira esse hábito ruim do teu subconsciente e transforma no hábito que você está fazendo de novo. Então, é exatamente assim, Isabel, que a gente corta as coisas. Se você passar 21 dias sem falar aquela coisa, você já tirou aquele hábito. E 90 dias, a gente ressignifica tudo. É o poder da autossugestão, que depois eu vou falar pra vocês ali desse livro aqui, ó. Esse livro é maravilhoso, tá, gente? Pense em Riqueza. Eu sei que cada vez eu mostro um, tá? Mas esse livro aqui é maravilhoso. Eu não tô nem na metade, ó. Mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Depois eu vou ler um pedaço dele pra vocês verem que fala o poder da autossugestão, tá? Que é a repetição. Nada mais é do que a gente repetir, tá? Então, se a gente comprar uma coisa com medo... O que nós vamos trazer de volta? A energia do medo. Eu tenho medo que aquilo não vai dar certo. Eu não sei se vou ter dinheiro para pagar isso. Quando a gente traz essa energia, é como se a gente estivesse dando essa possibilidade para isso acontecer. E se você ficar pensando muito e tendo medo daquilo, adivinha o que vai acontecer? Você vai ficar sem dinheiro. Vocês já ouviram falar aquela frase, que eu tenho certeza que muita gente já falou? Eu vou guardar um dinheiro para uma emergência. Olha isso.
guardar dinheiro para emergência. A gente tem que falar, eu vou guardar o dinheiro para mim viajar, para eu investir, para eu fazer alguma coisa, mas guardar dinheiro para emergência é como se a gente estivesse escrevendo esse destino. Vai acontecer uma coisa que eu vou ter que usar esse dinheiro. Vai dizer, tem muita gente que guarda o dinheiro para emergência e adivinha o que acontece com esse dinheiro? Uma emergência, estraga a geladeira, estraga carro, estraga isso, estraga aquilo, a máquina de lavar. E o que precisa fazer? Usar o dinheiro da emergência porque aconteceu uma emergência. Então, isso aí é uma coisa que eu nem anotei isso aqui, tá? Mas o dinheiro da emergência a gente tem que cortar, tá? Usa qualquer outra frase. Eu vou guardar para investir, não vou guardar para comprar aquilo que eu quero, não para emergência. Porque senão vai acontecer a emergência e você vai ficar sem dinheiro, tá? Bom, abençoar e ser grato. Cada conta paga. A gente precisa, até tem uma pessoa que fez, eu achei bem legal, o envelope, 2 envelopes, tá? Quem quiser. O envelope das contas abençoadas pagas e contas abençoadas para pagar. Então, tu tá abençoando a conta. Cada vez que tu pagar uma conta, fala gratidão, porque eu tive dinheiro para pagar essa conta. E essa conta, querendo ou não, eu usufruí. Pode ser luz, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Tem gente que trabalha para aquilo ali acontecer, para estar nas minhas mãos. E eu tô pagando por aquilo, eu tô pagando pelo trabalho. Essa conta não tem culpa se eu não tenho dinheiro, né? Então, vocês precisam começar a mudar essa mentalidade. O que é? Abençoar. Gratidão, cada conta. Se a gente pagar aquela conta assim, nossa, eu vou ficar sem dinheiro se eu pagar essa conta agora, e paga e pensa, nossa, e agora? Aquela angústia vai ser em todas as contas. É como se vocês criassem uma marca registrada para pagar a conta. Toda conta vai ser difícil de pagar. É como se vocês estivessem fazendo uma afirmação. É difícil pagar conta. Cada vez eu tenho menos dinheiro para pagar minhas contas. Vocês pagar com angústia é a mesma coisa que vocês fazerem essa afirmação cada vez que vocês pagam a conta. Então, a gente precisa cuidar isso, tá? Abençoar a conta, ser grato por cada conta que você paga, porque tem uma coisa, eu vou falar depois esse. Esse aí, se eu não me engano, é o 10º, tá? Bom, se você pagou, agradece, tá? Nunca fique se queixando. Aí lembra do reclamar? Se a gente juntar todos esses hábitos aqui, essas leis, se a gente juntar tudo isso, vocês vão ver que uma tá dentro da outra. Porque a gente tem que ser grato pela conta e não reclamar. Tudo tá ali dentro. Agora essa aqui, ter metas financeiras, tá? Como eu falei, não guardar para uma emergência. A gente precisa guardar para uma coisa específica. O porquê você quer dinheiro? Tem gente que fala assim, eu quero ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Mas para quê? Porque eu quero ter uma vida boa. Mas o que tu quer? É a mesma coisa, isso eu já dei esses exemplos, né? É a mesma coisa tu chegar numa loja e dizer, eu quero uma blusa preta. Tem muitas blusas pretas e umas tu não vai nem gostar, não é do teu gosto. Então, tu tem que ser claro, Tem um exemplo também de tu chegar para um pedreiro e falar, constrói uma casa de 2 andares. Ele vai falar, tá, mas cadê a planta? Cadê o que eu preciso? Tu precisa ter uma estrutura, tu precisa ter no papel. Então, assim, escrever no papel quais tuas metas, o que tu deseja, o que tu quer ser, o porquê, quando, como, onde, tudo. A gente precisa parar e escrever o que a gente quer, qual a quantia em dinheiro. Esse livro Pense e Enriqueça, ele fala isso, tá? Inclusive tem um modelo de cartinha ali pra gente poder falar. Até posso resumir para vocês. Nesse modelo de carta que vocês vão fazer com uma meta de dinheiro, vocês precisam falar qual a quantia que vocês querem, até que dia vocês querem, tá? Como vocês querem ganhar, eu digo assim, o que vocês vão dar em troca? A gente nunca tem que pensar em como, tá? Mas o que você vai oferecer em troca? O meu trabalho. Eu vou oferecer tal coisa. Então, isso a gente tem que botar, não como. Como eu vou ganhar tantos reais? Como eu vou ganhar 1 milhão?
Não sei como, mas tu tem que ter um serviço para oferecer em troca. Então é o valor, tá? Anotem aí, tá? Que isso eu não tenho anotado, eu tô falando agora. É o valor, a data. Então vocês sempre vão começar o texto assim: eu estou muito feliz e grato agora, pois... Aí você fala, até o dia tal, eu tenho em minhas mãos a quantia de... Aí vocês vão botar o valor, tá? O valor de tantos reais. E, em troca, eu vou oferecer os meus serviços de... Aí vocês vão botar. Como, por exemplo, eu vou oferecer meus serviços de terapeuta, vou ajudar as pessoas, vou ajudar elas a mudar de vida. Vocês vão falar assim, tá? E outra coisa importante para colocar nessa carta, e também prometo usufruir da forma em que todos se beneficiam. E qual essa forma? Doação, eu vou doar para entidades, eu vou ajudar causas, entendeu? Isso aí é coisa assim clara que tem que ter nessa carta. E vocês vão precisar falar isso todos os dias. Todos os dias, o poder da autossugestão. Quanto mais vocês repetem, mais vocês acreditam que isso é verdade. Porque tem gente que vai começar a ler e não vai acreditar. Vai dizer, isso é impossível. Por quê? Porque as crenças estão ali, ó, gritando. Mas quanto mais tu fala, mais essa autossugestão do que você tá lendo vai fazer com que isso se torne realidade. Tá? Então, essa carta vocês têm que ler todos os dias. E no final, vocês botam assim. E é tão grande a minha fé, por eu ter isso que eu acredito realmente que já é verdade. Então, essa frase vocês finalizam, tá? Inclusive, tem uma pesquisa que eu já falei, mas eu vou falar de novo, que... Sabe quando a gente bota não lembro o nome das maquininhas aqui que a gente mede, vê aonde que vai os... Nossa, scanner. Isso que o médico falou. Para poder ver quais áreas do cérebro acende e tal, quando a pessoa pensa em tal coisa. Então, vamos supor... Ó, isso aí foi uma pesquisa que muitos médicos fazem, dá para fazer, isso é bem comum. Eles sentaram as pessoas, tá? E, por exemplo, mostraram uma foto de um carro amarelo. A pessoa viu o carro amarelo. Ah, agora eu vou pegar aqui um livro. A pessoa viu o livro, ela tá vendo. E aí eles prestaram atenção que parte do cérebro acendeu. E aí foi tal lugar, tal lugar. E depois eles levaram as pessoas para outros lugares onde não tinha nada, pediram para elas fecharem os olhos e imaginar o que elas viram. Então, por exemplo, agora imagina um carro amarelo. E elas imaginaram. Agora imagina um livro. Elas imaginaram. E adivinha o que aconteceu? Acendeu a mesma parte do cérebro como quando elas estivessem vendo as coisas. Então, assim, não tem como saber se o que cria, se realmente quem vê as coisas é a nossa mente ou os nossos olhos, porque os nossos olhos eles podem ser apenas uma projeção da nossa mente, e é isso que acontece. Por isso que a nossa mente ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você reclamar, é aquilo ali que vai se manifestar na sua vida. Se você vê doença, ou se você vê um monte de notícia ruim, tanto na TV quanto no rádio, é aquilo ali que vai vir pra tua vida. Por quê? Porque a tua mente vai achar que tu tá passando por aquilo ali. Lembre-se disso que é muito importante. A tua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela não sabe. Então, tudo que você imaginar, tudo que você pensar, tudo que você ver, ouvir, tudo vai ser a tua realidade. Por isso que tudo que você vive hoje, independente de ser caos ou de ser tranquilidade, veio da tua mente, tá? E isso é comprovado cientificamente. Então tem gente que vai falar, mas isso não pode ser verdade. Se vocês estudarem, vocês vão ver que é. E quanto mais vocês prestarem atenção no que vocês pensam, no que vocês falam, mais vocês vão ver que realmente vocês criaram essa realidade. Tá? Por isso que assim, é difícil falar tudo numa live. Eu dou sempre pingadinho, né? Uma dica ali, outra aqui, nas minhas redes sociais, no YouTube, eu vou postando os vídeos, né? Com algumas coisinhas e outras, para poder passar essa informação para vocês, porque a gente tem que juntar. É aquilo que eu falei na outra live domingo passado. A gente precisa ter disciplina, não é hoje. Vocês ouviram essa live hoje?
escutam amanhã de novo, e depois da manhã, e depois da manhã. Eu assisti hoje, acho que umas 10 vezes o mesmo vídeo, tá? Falando mais ou menos sobre isso, do Neville Goddard, que eu até mostrei o livro aqui outra vez. Eu sempre escuto muitas vezes, e mesmo assim, eu não sei falar direito o que falou. Eu sei porque eu já estudo há mais tempo, mas a gente precisa ter essa prática. Tu quer mudar de vida? Quanto vale do teu tempo para isso? É uma coisa assim que a gente precisa pensar. Se eu tô igual, eu não posso fazer. Se a minha vida tá assim hoje, o meu amanhã não pode ser igual a hoje. Não pode. Amanhã, quando eu acordar, eu tenho que fazer algo diferente para minha vida mudar. Se eu não fizer, a minha vida não muda. Nem que seja uma ação. Uma coisa vai fugir daquele hábito. Sabe quando a gente tem todo dia aquela mesma rotina? A gente tem que tirar essa rotina. Uma coisa de diferente tu tem que fazer. E sempre ouvindo esses vídeos, o Tony Robbins fala todo dia, o Bob Proctor fala todo dia também, todo dia. Escuta um áudio, vê um vídeo, lê uma folha de um livro que seja, sempre. Lê, alimenta a tua mente para te nunca esquecer de tudo isso que eu tô falando. Para isso ser a tua vida. Quando isso for a tua vida vai mudar. Pode ter certeza, tá? Então, o 7º que eu falei é ter as metas financeiras, a cartinha, tá? Bom, olhar para o sucesso com alegria, tá? Aí entra aquilo que eu falei antes. Para o universo só existe a gente. Então, se a gente olha para uma pessoa e tem inveja dela, do sucesso dela, a gente está trazendo inveja para nós mesmos. Então, são aquelas pessoas que falam, mas eu pego muita inveja, isso e aquilo. A pessoa, ela deixa aquilo, ela se abre para aquilo acontecer, tá? Então, tu precisa simplesmente elogiar a pessoa, falar, nossa, olha que legal, eu quero ser igual a ela, eu vou me espelhar muito nela. Você tem que pensar assim, se aquela pessoa chegou aonde ela chegou, eu também posso. Se aquela pessoa anda de BMW, eu também posso, porque eu tenho a mesma capacidade. Nenhuma pessoa tem a mesma inteligência que a outra. Mas o poder mental a gente tem, o nosso subconsciente, o poder da mente, que muita gente desconhece, muita gente está dormindo eu digo assim, que não despertou, sabe? Não despertou para, não entendeu ainda o poder que a mente tem de criar a realidade. Então, quando a gente acorda, quando a gente pensa, opa, é eu que crio a minha realidade. Então, a partir de agora, eu vou começar a criar ela. Como? Pensando, cuidando do que eu penso, cuidando do que eu falo, cuidando tudo. E temos que olhar para o outro sempre com alegria, com amor, a gente sentir isso da outra pessoa, sabe? A gente tem que almejar chegar lá um dia. A gente tem que se espelhar nela, tá? Sempre. Nunca sentir inveja. Quando a gente começar a pensar alguma coisa diferente, já para ali, já começa a olhar, olha que legal onde ela chegou, já muda, tá? Bom, você pode agradecer ainda pelo que o outro tem. Fala, olha, gratidão, que legal que ele chegou onde chegou. Nossa, que legal. Então, a gente sempre tem que pensar isso, tá? E agora vem um que é muito legal, tá? Que eu sempre falo que é o ser para ter. E isso é uma coisa que demorou para mim entender como eu vou fazer isso, tá? Mas tem vários exemplos que eu falo e que ajuda bastante a gente a ser para ter, tá? O que é isso? É tu ser o que tu quer, é tu ser o teu desejo para ele se realizar, tá? O Neville Goddard, ele fala que a gente precisa estar na mansão da riqueza, porque tem gente que está na mansão da pobreza. Então, imagina uma pessoa que mora num lugar bem humilde, tá? Bem pobre. Como é a mentalidade, os pensamentos das pessoas que estão à volta? O que elas pensam, o que elas falam, tá? E agora, uma classe média, o que pensa, o que fala? E os milionários, os ricos, o que eles falam? A gente precisa saber que os ricos, eles não têm essas crenças limitantes. Quando eles vão pagar uma conta, eles pagam com felicidade, porque não tem problema, não vai faltar.
Quem é rico não vai reclamar do governo, não vai reclamar do imposto, não vai reclamar disso, daquilo. Por quê? Porque ele tem dinheiro para pagar. E reclamar entra aquilo que eu falei. Não muda nada a nossa vida. O que adianta eu reclamar daquilo? O que adianta eu reclamar do imposto? Não vai mudar nada, nada para mim. Quer dizer, muda, né? A gente cocria uma realidade bem ruim, negativa financeiramente. Então, é ter a mentalidade da pessoa que tem dinheiro. Tem muita gente que vai em eventos, né, quando podia, ou tá em meio de pessoas que têm dinheiro e fala, ai, eu não me sinto bem lá, não sei. Por que você não se sente bem? Olha o que tu tá dizendo pro universo. Eu não quero ser rica, eu não me sinto bem tendo dinheiro. Tu tem que se sentir bem. Imagina que tu tá numa mansão vivendo com muitos ricos. Como tu se comportaria? O que tu falaria? E esse é o ser para ter. A partir do momento que tu convencer o universo e o teu subconsciente que não sabe o que é verdade e o que é mentira, que você tem dinheiro, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter dinheiro. Então é uma coisa que é simples, mas é difícil. Demorou para mim, assim, sabe quando cai a ficha? Que eu fiquei pensando muito tempo, como é que eu vou ser para ter? Mas é simples, é a gente começar a cortar esses hábitos diários que a gente tem, de pensamentos de quem não tem dinheiro, de pensamentos de falta, de escassez, de eu não tenho, eu não posso, é muito caro, aquilo ali não é para mim, sabe? É a gente cortar isso. Então imagina, esse exemplo aqui é um que eu assim, me liguei e pensei, esse exemplo é bom, tá? Imaginem que tem uma câmera na sua casa sendo vigiado por milionários. Imagine que eles estão lá atrás na telinha vigiando vocês. E eles vão dizer se vocês realmente merecem ter dinheiro ou não. Olha que legal. Como vocês estão se comportando? Tem gente que fala, ah, eu sou pobre mesmo, não adianta, isso aí. Tem gente que fala, eu sou pobre mesmo, com orgulho. Tem gente que fala isso. E tem gente que fala e às vezes nem sabe, não é porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho dinheiro para isso e aquilo. Sabe? É uma coisa que tu até pode não ter dinheiro, mas para que falar? O que vai mudar tu falar e não falar? Vai mudar muita coisa. Porque tu não vai estar clamando pro universo. É como se tivesse escrito um não ao dinheiro na testa de vocês. A gente não pode pensar isso, tá? Esse é o ser para ter, é uma das coisas mais importantes que em vários livros e cursos, inclusive no Segredo, eles falam isso, que é o sentimento. Quando tu passar a ser quem tu é, vai acontecer. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas será que vai dar certo? Não vai? Tu não tá lá. Isso é o salto quântico que a gente fala. A coisa acontece muito rápido quando a gente tem esse salto quântico, sabe? A coisa acontece muito rápido, porque aí tu entendeu tudo. Então, assim, que roupa que tu veste em casa, principalmente agora nessa pandemia? Fica o dia inteiro de pijama, não arruma o cabelo, não se maquia. Como é que você está se vestindo? Como você está se comportando? Você está convencendo os milionários que estão lá te vendo na câmerazinha? Você está convencendo eles que vocês têm dinheiro ou não? Ou você está reclamando? Você está com medo que não vai ter dinheiro? Como é que você está se comportando? E, gente, eu sei que tem gente que está falando, ah, mas isso é difícil, é impossível. São crenças que estão falando isso para vocês, tá? Crenças. Vocês não são assim, nós somos perfeitos, nós somos a perfeição, mas a gente, desde que nasce até antes, é muita crença. E isso vai bloqueando o nosso verdadeiro poder de cocriar a vida que a gente quer. Então a gente precisa acordar, que a gente tem o poder. Isso aí já foi comprovado cientificamente, foi feito diversos testes. Nós temos o poder de criar a vida que a gente deseja. A gente só precisa estar acordado para isso. Como que a gente vai estar acordado para isso? Começar a prestar atenção no que eu falo, no que eu penso, em como eu tô agindo, no que eu tô sentindo. Isso aí tá criando a minha vida. Quando vocês pararem para pensar nisso, vocês vão ver, nossa, olha quanta crença que eu tenho.
E é exatamente aí que a gente acorda. Ali a gente acorda, tá? E aí acontece o salto quântico. É como se vocês estivessem numa linha, tá? Aqui vocês estão vivendo aqui tá o átomo, tá? Aqui crenças, minha vida é sempre igual. Quando vocês acordam, vocês vão pular lá para longe, vocês vão para outra vibração. Aí a coisa começa a mudar, a expandir. E é isso que a gente quer, é o salto quântico, tá? Então, Regiane, quem somos nós? Tá no YouTube, tá? Quem somos nós? Esse filme, ele é muito bom, tá? Ele é até melhor que O Segredo, porque O Segredo, ele não fala muitas coisas. E Quem Somos Nós fala. Bom, gente, a 10ª, tá? Nossa, isso aqui, eu digo que eu tenho certeza que tem alguém aí, porque é tudo coisas que eu pensava, eu vivia, era como eu também fazia, né? Eu também, antes de despertar, eu também pensava isso, e a gente tá em constante transformação. Eu ainda tenho crença hoje, tem coisa para limpar, e assim é. Então, o 10º é não viver no passado ou no futuro, tá? Tem gente que fica remoendo, aquela pessoa fez mal pra mim e ela remói aquilo porque ela precisa pagar, porque eu quero justiça e eu quero vingança. Gente, vocês estão trazendo isso pra vida de vocês. Esquece aquilo, não vive no passado. Porque eu fui traída, isso e aquilo. Se tu ficar pensando o tempo todo que tu foi traída, tu vai gerar uma conexão neural forte. Pensa alguém que malha, vamos supor alguém que malhasse todo dia, tomasse bomba ainda, malhasse, ficasse assim, nossa, o que ela tá fazendo? Ela tá bombando. Agora, é isso que vocês fazem quando vocês começam a falar todos os dias a mesma coisa. Todo dia. E aí vocês contam pra alguém que vocês foram traída. E aí vocês relembram aquilo. E aí aquela pessoa fez tal coisa pra mim. E vocês contam e relembram. E posta coisa no Facebook, no Instagram, relacionada à traição, relacionada a isso e aquilo. Vocês estão fazendo a vida de vocês isso. A gente tem que tirar. Esquece. A minha vida, o meu futuro, eu faço hoje. Então, se eu trouxer o passado pra hoje, o que vai acontecer? Mais daquilo, porque o subconsciente ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, lembra que eu falei? Então, se vocês trouxerem um problema lá do passado para agora, é como se vocês estivessem passando de novo, e vocês estão fortalecendo esse sentimento, porque vocês sabiam que o nosso corpo vicia em sentimento também? Ele vicia. Então, se vocês sentem raiva, se vocês sentem tristeza, angústia todos os dias, ele vai querer mais daquilo. É igual uma droga, porque cada sentimento, ele libera uma química para o nosso corpo e ele vai gostar daquilo, sabe? Ele vai cada vez querer mais e é isso que vai acontecer. E aí, quando vocês resolverem mudar, que isso vai acontecer para quem realmente quer mudar a vida e começar a mudar os hábitos, nosso corpo vai sentir, ele vai ficar cansado, ele não vai querer fazer aquilo, vocês vão ficar angustiadas, o corpo ele vai reagir a essa mudança de hábito, ele não quer. Então eu tô avisando isso para vocês já saberem, porque vai chegar a live do domingo passado, da Barreira do Terror. Quem quiser vai lá, tá no meu canal no YouTube, Débora Luz. A gente precisa, quando a gente tem essa ideia, né, de que isso aí realmente acontece, a gente já sabe, isso aí vai acontecer, isso é normal, eu vou passar por isso, e ponto final, tá? Então, eu ainda tô, isso não viva, isso aí é o passado, tá? E o futuro, tem muita gente que fica ansiosa pelo futuro, medo de não ter dinheiro, medo de não conseguir, medo disso, medo daquilo, vocês de fato não vão conseguir. A gente precisa mudar o foco. Quando a gente tem esse medo, muda o foco. Pensa em outra coisa, vai lá ler a tua cartinha da riqueza, tua meta, vai pensar que essa é a minha meta e não medo. Por isso que é tão bom a gente ter a cartinha das nossas metas, a gente ter aquele quadro das visualizações, que uma outra live eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Os princípios básicos da lei da atração. Então, ter o quadro com as coisas que vocês querem, pode ser no celular também, e olhar. Então, quando vocês estiverem tristes, vocês vão olhar aquilo. Ou vocês podem simplesmente pensar, olha onde eu já cheguei até hoje e onde eu quero chegar.
sabe? Vocês começarem a olhar coisas de sucesso, casas, pessoas, o que vocês querem. Comecem a olhar aquilo que vocês vão mudar o foco, mas não pensa no futuro, porque a gente só vive o agora. O hoje, o agora, ele vai criar o meu futuro. Então, se eu tô tendo medo hoje, eu vou criar o meu futuro com mais medo. É mais medo que vai vir. Então, a gente tem que ter isso. Quando sentir medo, vocês têm que olhar qual que é a meta. O que eu vou fazer hoje para não sentir esse medo? Eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler a minha cartinha. Enfim, sabe? A gente precisa ter essa consciência de que o passado tá lá atrás, o futuro tá lá na frente e simplesmente isso aí pensando na linearidade, né? Porque segundo a física quântica não existe passado nem futuro, o tudo é agora, porque isso aí dá um nó na cabeça de todos vocês, por isso que eu não falo assim, porque vocês precisam primeiro entender essa parte, né? Saber quem vocês são, porque o futuro não existe, na verdade ele já está existindo, né? São infinitas possibilidades, então o passado também está existindo nesse exato momento. Inclusive a física quântica comprova que a gente consegue modificar o passado, mas isso é muito complicado. Mas, assim, o nosso futuro, ele já está existindo. Inclusive naquele filme Quem Somos Nós, tem uma parte que tem um menino jogando bola e aparece um monte de bola de basquete no chão. Ou uma tá lá na cesta, outra tá arremessando, outra tá isso, outra tá aquilo. Por quê? Porque tem infinitas possibilidades. Então, essa é a realidade que vocês têm que pensar. O futuro existe como você rica, você pobre, você mendiga, você médio, você feliz, você depressiva. Existe todas essas possibilidades. Todas já estão existindo nesse exato momento. Não sei se vocês já olharam a série Dark. A série Dark, ela fala disso, tá? Ela explica de uma maneira bem legal para poder entender. Então, assim, tudo já existe, tudo. Mas você vai atrair a realidade que está a tua vibração. Por isso que o ser para ter. Quando você ser realmente a pessoa que você quer se tornar, adivinha qual realidade que você vai atrair? Aquela que já existe de você muito bem e de sucesso. Então, isso é que a gente tem que ter em mente, tá? Tudo já existe. Tudo já existe. Já existe eu em todas as maneiras possíveis. E vocês têm que pensar isso diariamente. Como eu vou atrair a minha versão rica? Sendo rica. Mesmo que vocês precisam imaginar. Porque não tem trabalho nenhum imaginar. Imaginar, o nosso subconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Lembra que eu falei? Então, se vocês imaginarem, vocês já estão sendo. Olha que legal. E quanto mais vocês serem, mais vocês vão ter. Bom, e tem a última, tá? Que é, nós escolhemos o nosso estado de consciência que a gente quer viver. Que é a versão que a gente precisa e que a gente deseja. A gente escolhe. Mas não é fácil. Não é fácil. E aí vem o que eu falo todas as vezes. Repetição, tá? Tudo, 5% é o nosso consciente, que eu expliquei na live do domingo passado com desenho e tudo. 5% é o nosso consciente. É o que a gente quer. Eu quero mudar. Não, eu sou rica. Não, faz ali as afirmações em um dia sim, outro não, aí faz uma semana e para. Esse é o 5%. 95% é quem você é. É o que é a sua vida hoje. 95%. Pensa no iceberg, tá? Pontinha do iceberg ali é o 5%, é o que você pensa. Agora, tudo aquele grande que tá lá no fundo são as crenças, são tudo que você viveu. Tá tudo lá e é o que você tá atraindo para a vida, tá escondido, tá lá no subconsciente. E como a gente entra no subconsciente? Como a gente consegue contato com ele? Repetição, repetição, todos os dias, não é aqui, ali, aí eu vou fazer, semana que vem eu volto, não vai mudar. Porque se você fizer todos os dias, a tua realidade sim vai mudar, tá? Repetição, todos os dias vocês vão fazer. E aí, entra aqui, o livro, tá? Pense em Riqueza, do Napoleão Hill.
É aquele que eu falei que passou de 20 a 30 anos estudando somente as pessoas de sucesso, ricas e bem-sucedidas, e ele montou esse livro que é maravilhoso, tá? Então, aqui fala... aqui ele até dá um exemplo aqui, tá? Que eu já vi. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu tô ruim, nossa, eu vou ficar doente, isso aí vai me matar. Não tem muita gente, a gente escuta pessoas de idade às vezes falar, nossa, mas eu me incomodo tanto, isso vai me matar. Tem até o exemplo que ele dá aqui, que o cara de fato morreu, né? Dias depois de tanto ele falar, isso vai me matar, mata, é suicídio mental o nome, tem até nome pra isso. Então nunca falem da saúde de vocês, ou que isso vai matar, isso e aquilo, não, cortem isso, tá? Onde é que tá a frase que eu vi? Aqui, ó. Essa fórmula, que é a lei da autossugestão, tá? Que é a repetição. Essa fórmula está fundamentada numa lei da natureza que ninguém ainda foi capaz de explicar, deixando perplexos cientistas de todas as épocas. Os psicólogos a batizaram de lei da autossugestão e não investigaram mais. Esse livro dele aqui é antigo, né? Só que os princípios são todos maravilhosos, mas hoje em dia a neurociência já consegue comprovar que a repetição é um jeito de conseguir substituir um hábito, substituir uma crença, a repetição. Se você repetir todos os dias, se você parar de falar, de pensar esse sentimento de pobreza, essas falas de pobreza, simplesmente corta tudo, tá? Ó, isso aqui é legal. A mente subconsciente é como se fosse um laboratório químico na qual todos os impulsos do pensamento são combinados e preparados para serem traduzidos na realidade física. Então, todos os nossos pensamentos e sentimentos, eles vão virar realidade sim. E a autossugestão, ela pode fazer com que... Aí é o que eu falo, ó, a lei da autossugestão vai conduzir à paz e à prosperidade ou da infelicidade e o fracasso, conforme o que você colocar foco. Como tá a tua autossugestão? E aí é a primeira coisa que a gente precisa fazer. É parar e pensar, ver o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, o que eu tô traindo pra minha vida. Gente, isso é tão importante, sabe? Vocês se conhecerem, saber quais crenças vocês têm. Tem gente que não sabe qual crença tem, mas se você fizer repetição, repetir afirmações e outras coisas que vão entrar na mente de vocês, simplesmente é aquilo ali que vai ser verdade absoluta. A gente é o que a gente acredita. Tem muita coisa. O que é crença? Aí é legal, tá? Como eu sei que é uma crença? Se você falar esse problema para uma outra pessoa, ela vai concordar? E para outra, ela também vai concordar? Se ela não concordar, isso aí é uma crença. É a mesma coisa, a pessoa vai dizer, não, mas só o rico não é feliz. Conta para um rico. Ah, eu sou feliz. Então é uma crença, gente. Então isso aí, assim, a gente tem que cortar isso aí da mente, tá? Ó, esse é o livro, ó. Pense em riqueza, tá? E, bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar pra vocês que ainda não abriu, tá? As inscrições pro meu curso da Japamala, dos milagres, que eu venho falando há um tempo, tá? Que é essa Japamala aqui. Ó, trouxe uma aqui pra vocês. Estão todas numa caixinha de madeira, energizadas e perfumadas, tá? Em que eu mesmo faço cada uma e eu vou fazer a técnica com elas, com todas as japamalas que vão ir para vocês, tá? Essa japamala eu canalizei uma técnica única que não existe, porque eu procurei, não existe no mundo inteiro uma técnica com japamala para retirar todas as crenças negativas, todos os traumas e ainda fazer com que você cocrie a vida dos seus sonhos. Então, quem quiser, entra no site www.japamaladosmilagres.com. Ainda não abri as inscrições, tá? Vai ser pelo Hotmart, todos os vídeos do curso, tudo isso que eu falo nas lives vai ter lá, para vocês olharem por um ano, todos os dias, e mudar a vida, tá? Então, com essa japamala aqui, eu criei essa técnica única para mudar a vida de vocês. Nesse site, vocês podem deixar o e-mail lá, que os primeiros vão ganhar um presentinho especial, que é o meu diário,
que eu já mostrei na outra live, ó, para vocês escreverem, tá? Porque um hábito que vocês precisam ter é escrever como se vocês estivessem no futuro, tá? Então, é o diário do eu do futuro, para vocês ser para ter, né? E a caneta que não tá aqui, que é uma caneta programada com 528 Hz, que é a energia do futuro. Então, quem quiser, entra lá, tá? Que dia 16, se der tudo certo, eu abro as inscrições. E isso aqui muda, tá? Tem gente que já tá fazendo a técnica, ela é muito poderosa. E eu faço todos os dias, tá? Então, cada bolinha, ela vai falar uma coisa. É toda cheia de técnica, de todas essas técnicas que eu falo, para vocês ressignificar tudo e mudar de vida, tá bom? Bom, gente, é o www.japamaladosmilagres.com, tá bom? Esse vídeo aqui vai estar no YouTube já, mas ele fica gravado aqui, tá bom, gente? Beijo grande para vocês, boa noite e ó, mudança de hábitos, tá bom? Beijo!